Coletivo Amigos da Cultura apresenta Recordar é Viver, documentário sobre os ativistas culturais e ex-quadrilheiros da cidade de Patos. Boa noite, para nós é um prazer muito grande falar do período que realizamos alguns arraiais juninos lá do conhecimento de muita gente, lá na Fazenda Trincheiras. Fizemos lá festas boas, fizemos lá festas grandes e passei um período na Associação de Quadrilhas e realizamos lá essa festa, que foi muito boa, teve muita repercussão. E paramos porque a música realmente foi mudando muito, incrementaram demais os arraiais juninos, tirando o anarriê, o alavantu, e implementando outras danças, outras coreografias que fugiam muito da tradição, fogem muito da tradição, da essência do arraiá junino, né? E eu parei de fazer, por conta disso também, isso me motivou a sair, deixar de fazer, porque americanizaram, na realidade, os arraiais juninos. Hoje não se toca mais a música verdadeira de Luiz Gonzaga, aquelas marchinhas juninas que acompanham a quadrilha, botam música de todo mundo que não tem identificação nenhuma com os arraiais, e por isso que muitos quadrilheiros estão deixando de fazer. Os arraiais perderam o endereço, perderam a sua característica, perderam a sua essência, porque modernizaram demais. Você hoje não ouve mais no arraiá junino anarriê, alavantu, um passo à frente, um passo atrás, você não vê quase nada disso. Por isso que está acabando. Estamos quase numa fase de extinção, por conta de que americanizaram os arraiais juninos. Tivesse identificação com a dança, uma música que você sente o cheiro dela, uma música meramente cultural, como é a música do Luiz Gonzaga, quadrilhas e marchinhas juninas, que não se vê mais nenhum arraial hoje usando essa música. Usa música de gente que não tem nada a ver com a quadrilha. Por isso que eu tenho percebido que ela tem perdido caminho, ela tem perdido estrada, ela tem perdido essência, tem perdido apoio das pessoas que conhecem o que é uma quadrilha junina. Olha, eu quero agradecer ao Coletivo Amigos da Cultura, esse grupo que está desenvolvendo um trabalho excelente de cultura, realmente, que fala de cultura, que faz coletas de pessoas que conhecem a cultura. Nós passamos cerca de 4 a 5 anos fazendo a junina da Fazenda Trincheiras e encerramos nossas atividades da quadrilha junina, mas hoje ainda atuo na cultura, porque eu trabalho na Rádio Espinharas, tem um programa de forró, um programa cultural de 5 às 6 da manhã, de segunda a sábado, que levo realmente a cultura, leva a música raiz ainda. O meu programa é um dos únicos que ainda leva a música raiz ao público. E eu sou muito grato a vocês por terem nos procurado para que nós participemos desse grupo, e estarei também à disposição para outras oportunidades. Nosso agradecimento, nossa gratidão, e que vocês obtenham muito sucesso nessa caminhada, o Coletivo Amigos da Cultura. Que eu sou um dos fundadores do Arraial do Bastião. Ela iniciou no Instituto São José por um grupo de jovens, o qual eu fazia parte, e depois começamos a colocar o bloco na rua, que foi nas ruas Braz Moraes, na rua Lima Campos e, por último, na rua Pedro Benedito. E nessa brincadeira nós trabalhamos e dançamos e festejamos 30 anos fechado. É para mim uma grata lembrança, porque a gente hoje está vendo o trabalho que produzimos através de outras gerações. Outras quadrilhas surgiram, outras quadrilhas estão em plena atividade. Pelo menos hoje a gente está observando e matando a saudade.
A nossa quadrilha era uma quadrilha de jovens, de adolescentes e de criança. Com todos os componentes eram do nosso bairro, nessas ruas adjacentes aqui da praça. E, para mim, é uma grata satisfação estar falando sobre isso, porque se torna até um tom de nostalgia, relembrar o passado. Quanto à questão da mudança de quadrilha, eu acho bem interessante. Hoje a gente vê essas quadrilhas que parecem mais aquelas aberturas de carnaval, com aquelas roupas coloridas. Tudo bem, fica muito bonito. Agora, a tradição maior do São João, eu ainda acho que seja as roupas juninas. Mas isso aí depende de cada pessoa, de cada gosto, que a gente também tentou mesclar com roupa cigana e tentar fazer um estilo diferente. Mas o importante que a gente fez, esses anos todos, a gente trabalhou, a gente se empolgou. Agora, infelizmente, eu digo por mim, eu não teria mais essa coragem de continuar, porque além da questão da idade, a questão de saúde, eu não tinha mais aqueles componentes que eu tinha antigamente, que era fazer por amor, com amor e com dedicação. Depois de mais de 20 anos, a gente chegou um momento de deixar com muita saudade, mas agradecendo a todos que compartilharam, que participaram e tiveram assim, uma participação até quase que especial na quadrilha. Quando muitos que também participaram dessa quadrilha, eu não chamo minha quadrilha, o Arraial do Bastião, que era da juventude do bairro, depois fundaram outras quadrilhas e a vida continuou e seguiu o caminho da cultura. O importante é isso aí. Para finalizar, eu quero estender meus agradecimentos primeiro a todos os componentes que passaram por esses 30 anos do Arraial do Bastião, as suas famílias, o pessoal de apoio, as ruas que a gente idealizou, não, que a gente festejou a quadrilha, enfim, a toda a comunidade de São Sebastião. Deus proteja todos vocês, vamos em frente. A cultura não tem limite, nem tem idade. A cultura, ela é diversificada, ela é uma forma de transparecer o sentimento do ser humano através da alegria. Obrigado pela visita e um abraço a vocês e a todos aqueles que amam a cultura. Vou começar aqui com o seu Mário. Seu Mário, foram quantos anos de quadrilha enquanto estava sendo realizado? O senhor tem uma lembrança assim, mais ou menos? Eu fiz 30 anos de quadrilha. Mas filiado à associação? A associação foi uma base dos 20, que a associação pagava. Mas pela minha parte, não foi 20 não, foi uns 15 que a associação pagou. De mais de 15 eu pagava. Fazia por conta própria já antes? Eu trabalhava, trazia o dinheiro, gastava na quadrilha, comprava casa, comprava terreno. Quando eu começava a quadrilha, eu vendia uma casa. Não botava dinheiro no bolso, não. Tinha uma colega minha, eu dava dinheiro a ela. Digo aí, quando o cara tocar e terminar a última parte, você paga ele. Ela pagava ele. Você não sente saudade da época que você fazia quadrilha? Eu sempre paixão. É paixão. O senhor é uma lenda viva. Ana Creuza, fala pra gente aí, como é assim, deixar de fazer quadrilha, uma coisa que a senhora vivia intensamente todos os anos, e de repente a senhora parar? Como foi isso? A senhora sentiu falta? Não, só pra mim não. Era eu quem trabalhava. Né? Aí fui perdendo minha saúde eu não tinha como fazer, né? Sei. Né? Mas, Dona Creuza, a senhora gostava daquilo? Demais. E tudo me respeitava. E a Rua do Meio, ela vinha pra aqui, as meninas olhavam, dançavam, fazia tudo, uma assistida minha da Rua do Meio. Ainda hoje elas passam aqui e perguntam. Vão para ir reunião do colégio, lá na Rua do Meio. Lembra quanto tempo já faz que a quadrilha deixou de ser realizada? Vai fazer 10 anos agora. O menino a mãe do menino descansou. O menino completou, vai completar 9 anos agora, dia 16 desse mês.
Viu? Foi 10 anos. É, eu acho que é por aí isso mesmo, 10 anos. Mas, Mário, Era clandestina. os anos anteriores, né? Clandestina. Começou ali em Antônio de Alumínio, ali onde nós morávamos. Agora, Mário, você, se tivesse condições, você voltaria novamente? Você hoje tem problema de saúde, né? Se tivesse condição de fazer agora de noite, com isso. Eu tô com marcadoria. Eu acho que é isso, o amor é grande, né? Eu só quero Lucimar. Aí Lucimar não tinha como viver. Havia. Lucimar marcava minha quadrilha aqui, marcava outras quadrilhas. E era assim. Trabalhava e não tinha dia que eu não tinha tempo de vir. Tá entendendo? As pessoas ficavam com raiva. Lucimar conviveu muito com vocês. Não vou marcar, não, eu quero Lucimar. Eu gostaria de saber de Mário e de toda a Creuza aqui, como é a animação do povo da época, né? Eu acho que esse povo hoje é tudo pai de família, mãe de família, avô, avós, né, já. Outros já morreram, outros não estão mais aqui. Eles comentam com vocês a não realização... Todo ano. Não faça pra nós dançar. Bota a quadrilha pra eu não tenho condição, não. Bota a quadrilha, nós vamos dançar. Viu? As moças que dançar, que elas dançaram tudo, você pedindo pra eu fazer isso. Tem muito família na porta já. Faz tudo. Mas eu não tenho mais condição, meu amigo. Visita que a gente tá fazendo aqui. Foi bom demais. Fiquei muito satisfeita com vocês. E como eu nunca mais tinha visto ninguém, né? Eu não ando. Só pra UPA e pra esse mercadinho aí. Viu? Aí eu não ando pra canto nenhum. Não encontro ninguém. Pois é. Então, gente, isso foi um bate-papo que nós tivemos com a dona Creuza e Mário, né, que só foram proprietários da Junina Arrasta Saia, quadrilha essa que era realizada aqui na Rua Lima Campos. Foi realizada por muitos anos, né, e já está há algum tempo sem ser realizada novamente. Okay? A gente está honrado, né, em receber a presença e a participação aqui dos amigos da cultura, não é isso? Falar um pouco da Abril do Sertão, a gente teve uma parcela, acho que uma parcela muito boa para a cultura de Patos. A gente passou aqui mais de 15 anos, né, Bibi, fazendo... 25 anos agora. Isso, agora 25 anos que a gente está trabalhando com a cultura aqui em Patos, e um evento que era reconhecido, um evento grande, trazia o nome da QJP, né, a Associação das Quadrilhas, da Prefeitura de Patos. A gente trazia a cultura, né? Então era isso que era importante. Feliz por participar mais uma vez e dizer aqui que parabéns pelo projeto, a gente estava um pouco fora da cultura para falar um pouco do que a gente viveu nesses 25 anos, mas para resumir, foi 25 anos de muita luta, muita história e muito aprendizado, fomentando a cultura de Patos, que era isso a intenção principal. Mas o mesmo é que a gente, eu não vou mentir se a gente tem vontade de voltar, entendeu? É um negócio que pega na gente, que a gente às vezes diz, vamos fazer mais uma vez, mas sim, ao mesmo tempo a gente fica pensando que hoje está difícil de fazer quadrilha por causa de componentes a gente não estamos conseguindo componentes, a gente vê as quadrilhas que estão realizando com muita dificuldade. Hoje a gente faz 5 anos que não está fazendo a Abril do Sertão, né? Já começando a enfrentar dificuldades quando a gente estava no processo final, né? Já de desistir um pouco da cultura. Era muita dificuldade, né? Os órgãos que não atrapalhavam, não posso falar essa palavra, mas dificultavam o nosso trabalho, a gente tinha que correr bastante. Sem contar que a gente tem a vida pessoal, o trabalho, então isso atrapalhou um pouquinho e fez com que a gente regredisse no projeto de continuar com a Abril do Sertão. Vendo um pouquinho hoje de fora, né, não acompanho tanto como acompanhava antigamente, mas assim, eu sinto que eles têm muita dificuldade, tanto como o Bibi mencionou aqui em relação ao pessoal para dançar, né, os quadrilheiros, como também a organização, né, porque poucas pessoas eles se envolvem nesse projeto, né. Eu lembro que na época da gente, quando a gente começou, a gente tinha muita gente, começou no fim 2 pessoas, só Bibi e eu. Então a gente sabe que essa dificuldade é o que atrapalha o nosso processo de fazer a cultura, de fazer a quadrilha. E vendo hoje alguns comentários de alguns quadrilheiros, sabe que a dificuldade hoje continua e amplificada. Acaba que muitos quadrilheiros estão parando no meio do caminho por essas dificuldades, né? Então, como você me perguntou, para ser bem claro, eu acho que hoje existe mais dificuldade do que anteriormente. E deveria ser o contrário, né? Com a estrutura que a QJP tem, com as quadrilhas que tem, o tamanho das quadrilhas, era para ser mais facilidade.
Para quê? Para que a gente conseguisse fazer cultura aqui na cidade. Dá um pouquinho de saudade, né? Começa a falar aqui um pouquinho, muito trabalho, mas também no fim, quando a gente terminava lá, era honroso, era compensador. Então, como você falou, corre nas nossas veias, a cultura, a quadrilha, a gente fazia, não tinha intuito nenhum financeiro, não tinha fins lucrativos, era só fins de emocional mesmo, de estar com o pessoal lá, de se divertir, de chamar os amigos, ver que a gente está fazendo um evento que era para a comunidade, então é isso que dá saudade. E como o Bibi falou, quem sabe a gente volta aí a fazer um fechamento, sabe, com chave de ouro, né? Os 25 anos. Mas nunca deixando de, como você falou, corre nas nossas veias, corre no nosso sangue. E como a gente fez essa história, marcou esse pontinho lá, a gente olhar daqui a 20, 30 anos, ó, aqui existe uma quadrilha que o pessoal fazia, que a quadrilha era muito boa. Então é esse, que às vezes quando eu vou lá na rua, o pessoal fala, e a quadrilha, vai fazer? Então eu acho que isso é o que é interessante, eu acho que é isso que gratificante, né, pra gente, saber que é o reconhecimento do evento, reconhecimento do trabalho que a gente fez durante 25 anos, mais de 20 anos. Então, agradecer vocês mais uma vez por ter lembrado da gente, lembrado da Beira do Sertão, e ela não morreu, ela está só ali adormecida, quem sabe ela volta aí pro Chave de Ouro pra gente dar um pontinho de exclamação, para dizer assim, ó, a Beira do Sertão foi um evento enorme e ela está de volta. Eu venho aqui agradecer aos amigos da cultura e a gente, o convite do Simar, do Fernando, que a gente estava adormecido, mas quando vocês vierem catucar, a gente para fazer de novo, entendeu? Mas quem sabe, eu não vou garantir, ele não vai garantir que a gente, vontade a gente tem de voltar, mas só que a gente vai sentar direitinho, conversar, talvez vocês recebam uma notícia boa, na verdade daqui para o ano que vem. Se der certo, a gente vai fazer só um ano, só a saudade. Aquele sangue vai correr de novo, a gente vai voltar a pulsar. Ele tá só correndo ali, mas vai voltar pro coração e dar aquela pulsada ali. Então a gente agradece a contamos vocês. com a ajuda de vocês, na coletiva Amigos da Cultura, que parabéns pelo projeto, tá? Parabéns. Obrigado. Meu nome é Antônio Garaja Amorim, sou fundador da quadrilha Matos de Opinião, junto com Auricélia, minha irmã, e Marcelo, que foi o primeiro marcador de quadrilha da Matos de Opinião, situado ali no Jardim Queiroz, na rua Pedro Peixoto. Um tempo, a fundação dela foi em 1990, e logo após a fundação da quadrilha, nós também fundamos a associação JP, Associação das Quadrilhas do Início de Patos. Um tempo muito bom, um tempo que éramos jovens, tinha muito tempo para fazer esse trabalho, porque eu digo assim, é uma cultura que não podemos deixar ela cair, né? A gente tem que alimentar cada vez mais, porque isso é muito importante para a cultura nossa, principalmente a cultura da nossa cidade. Olha, foi em 1990, uma reunião que tivemos entre eu, minha irmã, Célia, né, e Marcelo. Marcelo, ele era um rapaz, ele era sargento do Exército, morava em Recife. Ele veio morar na cidade de Patos, ali na rua João Domingos de Queiroz. E conversando, a gente via a necessidade de fazer uma quadrilha naquele setor, naquela rua. E como ele já tinha experiência e foi marcador de quadrilha, ele topou. A partir daí nós fundamos a Matos de Opinião. Tudo que a gente fazia através de patrocínios, né? Nós não tínhamos recursos de nada, simplesmente nada. A gente fez a nossa quadrilha com mais intuito de participar de concurso, né? Para você ter ideia, nossos ensaios eram dentro da escola, do Instituto Maria Socorro. Um espaço pequeno, mas a gente ensaiava lá, porque era muito inovador. Olha, os concursos apenas ali no Rivaldão, na época que o Dr. Rival era prefeito, teve a quadrilha do município, teve o concurso, foi em 90. E no mesmo ano tivemos o concurso da Rádio Espinharas, eles promoveram também esse concurso, onde nós ganhamos em primeiro lugar. Nós tentamos ainda participar do de Campina Grande, mas a dificuldade era muito grande, sabe?
que a quadrilha muito, inicialmente está dando início e a simplicidade, né? Era muito difícil para a gente concorrer e competir com o pessoal de Campinas, porque já tinha umas quadrilhas estilizadas e o Português era muito grande. Meu pai realmente adorava. A mola mexe, como diz o doce, né? Eu até digo assim que para a gente deixar de fazer a nossa quadrilha, não sério, tudo difícil. Era tipo um vício que a gente precisava deixar e não conseguia. Quando na época, no ano, nós já para fazer em 98, os componentes pediram, vamos fazer, né? E eu na época tinha desistido, porque a gente já tinha outros ideais, né? Não conseguia, né, às vezes, nem dormir, só com aquele na cabeça. Fazer quadrilha. Era interessante demais. Meu nome é Walter Ares Filho, eu e minha irmã. Aqui nós passamos 21 anos na quadrilha Arraial Ponte Castelo. Era uma quadrilha boa, a população aceitava, todo mundo aqui se dava bem. Aí eu comecei num período de escola, onde era o maior oscilador. Aí começou eu, meu outro irmão Valquírio. Aí daí começamos com a escola com a quadrilha da escola e depois passei a fazer particular, como se diz que a escola acabou, aí nós ficamos fazendo bobeira. E passamos muito tempo, 21 anos, começamos lá na rua Sebastião Monteiro, aí depois passamos por essa rua aqui, Zé Crispim. Aí foi tempo que minha mãe adoeceu, aí meu carro morreu, que era sócio também. Aí nós começamos a se afastar mais, né? Começamos só, como se diz, ela adoeceu do lado, mãe do outro, eu do outro. Aí Vera não quis dar continuidade, né? Não, a gente terminou por igual. Eu disse que não ia mais continuar não, porque não quebra-cabeça danado, né? De lá foi, porque meu marido faleceu, aí eu não mais continuar não. Teve um dia que a mãe dele morreu, no dia da quadrilha de carro, não vou fazer não. Ele disse, não, pode fazer de fato nada. Ninguém exigiu até que foi no dia da festa. Ele teve que fazer, mas eu não ia fazer nada. A mãe dele tinha falecido desse mesmo dia, aí o enterro foi à tarde. Eu disse, não, cara, não vou fazer não. Ele disse, não, pode fazer, mano. Ele não veio não, tá? Mas tá se conseguindo. Nós deixamos mais parte de doenças, banho de um lado, fera do outro, eu do outro. Aí hoje nós não temos mais condição, para um monte de tempo, não tinha mais condição de fazer quadrilha. Tá? Era muito bom também depois ver a violência, né? A gente tinha que pagar, a gente pagava segurança, mas depois ver aquelas violências, aqueles mata-mata, aí a gente parou. Também por conta disso, né? Porque a festa era muito boa, mas os bandidos não deixavam, né? Aí a gente também foi desgostando e deixou. Não faz mais. Meu marido morreu em 2014. Foi 11 anos. Ele morreu em 2014, do mesmo ano. Ele morreu em janeiro e Decarmo morreu fizemos o último ano em dezembro. Aí não fizeram mais. Foi, depois que ele faleceu, eu não quis ter a continuidade, não. Essa é toda minha. Eu amanhã receber vocês aqui lá visitando é um prazer imenso. Que hoje eu não passo sempre não, mas quando eu vejo vocês todos, é a maior alegria que eu tenho. Eu só tenho a agradecer, né, o tempo que eu fiz quadrilha. Faz tempo que eu deixei também, eu não tenho o que dizer, né? Só tenho a agradecer a Associação das Quadrilhas, aos amigos que continuam, né? E foi bom o tempo que durou, né? Mas quando a gente vai chegando a uma certa idade, vai aparecendo as doenças, aí a gente tem que cuidar, né? Mas valeu a pena. Minha Junina, a gente, com a falta da lacuna que ficou aqui na Zona Sul, né? A lacuna que ficou da quadrilha Monte Castelo, eu patrocinava, sempre fui já fui dançar lá no Belo Horizonte, lá na rua que vai para o batalhão, como era. Eu já dancei a Niterói, e dancei na lateral do São Miguel, São Miguel ali, na lateral descendo. Aquela rua tinha uma quadrilha também. Já dancei também na da Panatis também. Panatis, que era de Assis. Dancei na Panatis, que era de Assis. Ser bicho cultural é difícil, né? É difícil que nós não temos o incentivo, o reconhecimento do
ativista cultural, não tem. Nós temos diversas leis, né? Lei Rouanet, tem o Estado também, tem a Federação de Quadrilha. Tem a Lei Aldir Blanc, né? Aldir Blanc também, né? 4 vezes já inscrito. E sem ser, não, foi 3 vezes. No caso foi 7 vezes. 7 vezes, né? Foram 7 edições. 7 edições. Como era o nome da Junina? Bela Vista. Junina Bela Vista, aqui do bairro Monte Castelo, né? Quem faz Junina não vende, não. A gente não temos reconhecimento do trabalho tão brilhante que tem a PJP, que faz uma quadrilha. Começa antes do São João, meio de maio, vai até o final, até agosto, a quinzena de agosto. É uma coisa muito brilhante, muito grandiosa. Era para ser mais reconhecida a QJP, porque faz um trabalho muito brilhante de cultura, de festas das comunidades. Essa verdadeira cultura é aquelas que vai no meio do povo, é as quadrilhas, né? É teatro, que a gente está precisando de teatro, certeza. Mas a tendência é a gente tem que buscar outros objetivos, né? Na nossa vida nós temos transtorno na nossa vida, né? Nas caminhadas da gente sempre tem atropelo, né? O que foi acontecendo no relacionamento. Acabou o relacionamento, aí acabou também a junina. Porque depois que se separa, aí não deu mais para fazer a junina, mas muito gostoso, muito gratificante. É muito bom, gostoso você ver as pessoas felizes na junina, muito gostoso. O brilho de festa é uma coisa inexplicável, você fazer uma festa, é muito gostoso. Você se sente mais feliz de quem está no evento. Tenho vontade demais de voltar. Já falei várias vezes, foi alguém já? Tenho muito interesse em voltar. É tudo. É tudo. É muito gostoso. Quando você vê as crianças dançando, é muito bonito e muito gratificante para você. E você é pai, você sabe como é gostoso. Só queremos agradecer o trabalho que nós tivemos, parceria com a QJP, gente do Municipal do Passo, e todos os integrantes, que isso aqui nós que somos da ativista cultural, nós somos uma família, né? Onde a gente chega, se tem um ativista cultural, você está pertinho dele, porque é gostoso. E com certeza, só quero agradecer a toda a comunidade que fez com que a quadrilha se tornasse uma quadrilha de referência. A quadrilha do 18 do Forte, ela começou através do meu pai, que fazia uma confraternização entre família, onde eu fui porta-aliança no casamento matuto. E foi passando o tempo e quando eu completei 17 anos, eu assumi a responsabilidade de fazer essa festa, onde na época não existia São João em Patos. E assim, no sentido assim, que não tinha um São João grande. E onde eu comecei a investir para fazer uma grande festa lá na cidade, e foi através de eu parar ela, porque eu não podia mais com ela, porque a festa se transformou em uma festa muito pesada, muito grande. Aí felizmente, eu tive como parar ela, porque eu não aguentava mais, por questão de a quantidade de gente, de muita responsabilidade, muita coisa, mas passei ainda 12 anos ainda comandando a quadrilha do 18 do Forte. Rapaz, realmente um tempo a gente parou de fazer ela por conta que, assim, que não é como no fato que existia São João, eu tinha interesse de fazer o São João na minha cidade, né? Que a rua onde eu nasci, me criei e sou de Patos. Nasci na rua 18, o número 88, na casa número 88. Nessa época não existia maternidade, eu nasci naquela rua mesmo. Aí eu fazia com o maior prazer do mundo. Inclusive eu me casei na igreja e a festa foi no 18. O meu casamento foi na quadrilha, como se fosse assim, foi na quadrilha. E até hoje, graças a Deus, estou bem, tenho 4 filhos, já tenho 2 netos. E a gente vai passando o tempo e eu gosto da cultura, Armário, eu amo a cultura. Mas a gente chega a um ponto que a gente não cansa, né? Às vezes a gente cansa, às vezes a gente tem a fazer a mais outras coisas, e eu viajo muito por questão da estrutura de banda e som. Mas é isso mesmo, eu só parei mais por conta que, assim, ela cresceu de um jeito que eu não podia mais com ela. E Dinaldo, quando ele elegeu, aí ele começou a fazer o São João em Patos. Aí eu vi que o negócio foi crescendo, o São João de Patos. Aí falou, agora chegou a hora de eu parar, porque a prefeitura não está fazendo o São João em Patos. Antigamente, na época do Dr. Rivaldo,
Era um São Joãozinho meio fraquinho lá no Rivaldão, e aí eu senti aquilo porque eu viajava muito nas estradas por aí na cidade e via que realmente quase precisava de um São João, entendeu? Assim, mais incorporado, mais criativo, mais com participação do povo. E assim fomos levando, caminhando tudo. Inclusive, que muita gente não sabe, a idealização de criar a Associação das Quadrilhas foi minha, a ideia. Onde o Dr. Rivaldo não tinha como patrocinar todas as quadrilhas, ele só queria patrocinar algumas delas, né, porque ele era prefeito. Mas o pessoal tem um jeito, vamos fazer uma associação, porque com uma associação tem força. Na época, Assis era vereador em Patos, e ele era dono de uma quadrilha também lá no Belo Horizonte. Chamei Assis, chamei o finado Mário Soares, que era da rua Espinhara, que era o arraial da rua Espinhara. Chamei Beto, lá do Morro, o finado Beto, que faleceu também. Aí chamei Cidelino, Renê, para a gente fazer uma associação das quadrilhas. Aí até hoje está rolando a associação, graças a Deus, mas foi fruto que quem deu a ideia de fazer fui eu, porque, na verdade, assim, a prefeitura não queria ajudar. E para poder a prefeitura ajudar tem que ter força. Força de quê? Do povo, né? Aí foi onde eu tive a ideia de fazer a Associação das Quadrilhas em Patos. Onde tem evento, se eu puder, eu estava em todos, mas a gente só pode estar até no limite, né? Mas graças a Deus eu nunca me separei da cultura, não. Amo a cultura, Maria, eu gosto demais. Muito obrigado. E qualquer coisa, eu tenho muito vídeo em casa, de videocassete, como é que a gente chama? De recordação. Ah, Maria, não é uma lembrança muito grande. Mas estamos aí, pronto para ajudar, viu? Lembrando esse histórico das quadrilhas juninas de Patos, uma tradição no nosso município de Patos. Eu me sinto ainda orgulhoso por isso, de ainda permanecer essa cultura na cidade de Patos, apesar de estilo mais diferente um pouco, é estilizada, antigamente era marcada, né? E a gente tem esse prazer enorme ainda de assistir e acompanhar ainda uma das quadrilhas da cidade de Patos. A gente recorda, a gente ainda tem boas lembranças das quadrilhas marcadas na cidade de Patos, hoje é mais estilizada, né? Tirou mais o brilho ainda da cultura nordestina, da cultura de Patos, realmente, raiz daqui, quando a gente se apresentava com nossa quadrilha na rua Augusto dos Anjos, uma grande festa, a gente sempre fazia 2 dias de festa, era enorme, um pavilhão grande, né, com a noite toda, até começando de 8 da noite até 6 da manhã, você vê que é muita coisa, e hoje mudou muito, né, mas me lembro ainda dos meus companheiros. Eu me sinto falta também do público de quadrilheiro, porque nós fazíamos com 20 para cada lado, até 30 para cada lado. Hoje reduziu para 8 pares. Nem porque também não tem mais aquele incentivo. A juventude hoje não quer dançar mais folclore, não quer mais dançar quadrilha junina. Os quadrilheiros ficam aí. Prato ainda tinha lá na cidade, né? Amaral, Damião, né? Que sempre fazia quadrilha lá, eu marcava lá em Damião. Então, eu entrei nessa linha de marcador de quadrilha junina, terminei na rua Padre Anchieta também, no nosso companheiro Bolso, que deixou também, foi fazer a quadrilha do Ladeirão. Eu fiquei no arraial do Zé Matuto. Então eram 2 quadrilhas que eu comandava na cidade de Patos, a Jovem Matuto e o arraial do Zé Matuto. Tem muita saudade. É isso, realmente, quando eu saí da rua Porfírio da Costa, eu fui para o Sapateiro, e o Sapateiro lá era na poeira, não tinha asfalto, tinha calçamento, não tinha nada. Hoje tem asfalto, hoje é asfaltado. Mas aí eu queria fazer lá, de perto da minha casa, é um local muito bom de fazer quadrilha junina. Só que teve outro, que era Ruchura, se adiantou na frente. Aí eu não quis mais fazer. Aí eu parei de uma vez e também saí da associação. Estou até hoje abrindo a Associação de Sapateiros para as Quadrilhas Juninas. Eu vejo todas as discussões ainda, né? As pautas de reunião,
mas ainda tem aquela saudade, ainda tem aquela vontade de voltar. Esse ano quase que eu voltava, né, para 2 quadrilhas em escola, né, lá no Monsenhor Vieira e outra lá no Salgadinho. Quase que eu retornava de volta, mas aí eu voltei até de novo. Pelo coletivo Amigos da Cultura, Repensar Preço, também vem acompanhando isso. Vocês, que a reunião também é no mesmo local da associação, mas eu queria deixar só um deixo aqui para lembrança para futuros, é que nós ainda hoje, Patos, ainda hoje a quadrilha Jovem Matuto ainda é tricampeã da cidade de Patos, ainda é tricampeã da cidade de Patos. É só isso. Eu agradeço bastante o Amigo da Cultura, a vocês, que estão fazendo esse trabalho e que Deus ilumine muito vocês e todos nós. Prazer imenso recebê-los aqui na minha casa, Jardim Queiroz. Borel, meu amigo, um dos mais presidentes da Associação das Quadrilhas Juninas. Aqui ao lado, no Jardim Queiroz, onde foi também fundada a quadrilha, o Arraiá Matutos de Opinião. Foi o Matutos de Opinião que inovou com um tipo de dança diferente daquela quadrilha junina que a gente marcava nos tempos antigos, que era o Anarriê, Anavantu, que era como forró raiz, e existia a quadrilha raiz também. Hoje é tudo, como é que chama, né? Estilizada. Então é um prazer imenso recebê-los aqui na minha casa, né? Eu que, como você falou, tem toda uma história, né? A minha história se confunde, né, com a própria história da cultura de uma forma geral, generalizada. Mas principalmente em relação às quadrilhas juninas, os arraiais de Patos, que é quem formam, que é quem dá um suporte hoje à cultura, que se resume basicamente nas quadrilhas juninas, né? A cultura de Patos se baseia, se resume basicamente nas quadrilhas juninas, como a gente falou aqui em off. Então, prazer recebê-los aqui na minha casa, estou à disposição para falar. A gente que foi fundador da QJP, fui o primeiro presidente da QJP, quem conseguiu implantar o regimento interno, o estatuto, e sei que muita coisa nesses 20 anos mudaram, e mudou para melhor, claro que foi para melhor, houve uma evolução, uma modernidade nos arraiais, mas a essência, né, talvez não tenha mudado, né? A essência, como a gente falou aqui, ficou um pouco para trás. Então estou à disposição para que possamos falar sobre cultura, sobre as quadrilhas juninas, parabenizar o coletivo Amigos da Cultura, que vai inovar e renovar a mentalidade, né, a consciência crítica de nosso povo, para que possamos fazer um novo modelo, né, de cultura em paz. Nós começamos aqui, nossa primeira quadrilha junina foi a do Jardim Queiroz. Fundador fui eu, Jorge, meu irmão, que é professor do Banco do Brasil, e o Osorinho, né, aqui do Jardim Queiroz, que hoje mora em Condado, professor aposentado. Nós fundamos essa quadrilha do Jardim Queiroz, e daqui a gente se expandiu para a Rua Panatice e fundamos a quadrilha da Rua Panatice, que era o Arraiá da Maravilha, nome colocado por minha pessoa. Depois fundamos o outro arraiá, Milho Verde, que era na Praça do Belo Horizonte, ao lado da Igreja Nossa Senhora de Fátima. Fundamos a quadrilha do Rival Olinto, né, de Neuma. Fundamos o Arraiá do Poeirão, lá no Frango, Jardim Dom Bosco. Então, um projeto de minha autoria, que colocou o nome Jardim Dom Bosco no Frango. Aquele Arraiá do Poeirão também fui eu que fundei. Então foram vários arraiais que nós, eu estou falando nós no plural, porque eu nunca digo eu digo nós, porque sempre existe um grupo, né, à frente disso tudo, ninguém faz nada só. Então nós fundamos o Poeirão do Frango, fundamos o Arraial da Panatice, o Matutos de Opinião aqui, foi campeão paraibano, fundamos o Arraial do Bivalimpo, Milho Verde na Praça do Jardim Queiroz, na Praça do Belo Horizonte, e outras quadrilhas, né, do Rio Branco, Colégio Cristo Rei, e por aí vai. Então a gente começou, teve toda uma história na adolescência ainda, né, que foi aqui a princípio foi aqui no Jardim Queiroz que nós fundamos o primeiro arraial, virou uma tradição que ainda hoje tem, né, o arraial do Jardim Queiroz. Houve uma evolução do tipo de danças, né, que mudou, que agora é tudo estilizado. No nosso tempo era a quadrilha raiz. Inclusive quando eu participo nos sítios por aí, na zona rural, às vezes a gente está numa festa assim, entre família, amigos, a gente ainda leva, né, a marcação de uma quadrilha no estilo antigo, né?
aquela origem, né, francesa, de Portugal, a Narrier, a Navantu, outra vez. Então, enfim, faz mais de 20 anos, sem dúvida nenhuma, uns 20 anos que eu estou afastado, ausente. Mas sempre participando, vez por outra, a Associação das Quadrilhas me chama, né, para ser homenageado, uma honra ao mérito, uma medalha, um troféu. E eu me sinto muito lisonjeado, né? Como você diz, está na minha veia, está no meu sangue, né? A cultura não vai sair nunca, porque a cultura, ela entra e ela não sai. É diferente, né, de uma coisa assim, banal, de uma festa banal, tudo. A cultura, ela é história viva, é arte. Já está dizendo o nome, então ela não sai. Ela marca presença e ela fica permanentemente em nossas vidas, em nossos corações, em nossas almas, eternamente. Então eu sou um cara que sempre amei, sempre amo e amarei sempre a cultura, as quadrilhas juninas. Uma pessoa como Borel, né, que é um grande ativista cultural, você também, que é um grande ativista cultural, e vários outros, né, que sempre lembram de mim, e sempre recorrem, né, à minha história, a minha pessoa, porque a gente tem história, né, a gente tem cultura na veia. Então, o que me marca mais, a gratidão muito, é saber que pessoas como você, como Borel, e outros, né, da Associação das Quadrilhas, e outros que mexem com outros tipos de cultura em Patos, reconhece, né, Assis como um cara que sempre incentivou, estimulou a cultura, sempre participou. Para o coletivo Amigos da Cultura, estão aqui hoje nos entrevistando, para que possamos dar esse testemunho, né, de história viva da cultura, de dedicação. Muitíssimo obrigado, Fernando, né, meu amigo Lucimar, ex-presidente também da QJP, a todos que nos assistem, né, que participam, compartilhando, curtindo, comentando essa nossa singela, mas de suma importância, depoimento, uma entrevista, para que a população de Patos saiba que existem pessoas ainda, né, com pensamento, consciência crítica, inclusive o coletivo Amigos da Cultura, tentando, né, e vai conseguir resgatar o que há de melhor, a essência da cultura. Vocês estão de parabéns, eu me sinto muito lisonjeado, me sinto muito gratificado, grato, né, em recebê-los aqui na minha casa, para que pudéssemos discutir cultura e saber que a cultura está viva. Precisamos de mais participação da população, das pessoas que têm consciência crítica, para que, quem sabe, né, amanhã ou depois, promovemos aqui em Patos um grande festival de quadrilha junina, mas com uma grande festa, né? Uma grande festa para repercutir não só em Patos, mas na Paraíba e no Brasil. Quem sabe, quiçá, Oxalá nos permite, ali no Terreiro do Forró, né, brevemente iremos realizar um grande festival de quadrilha junina através do coletivo Amigos da Cultura no Terreiro do Forró, com grandes artistas, né, renomados, que fazem parte, como Santana, Flávio José, Novinho da Paraíba, Alcemar Monteiro, e possamos alavancar a cultura, a economia, enfim, trazer cultura para Patos. Isso é muito bom. Eu estou muito feliz, né, por participar dessa entrevista com vocês aqui. Espero que outros companheiros também, que deram sua contribuição à cultura, participem, valorizem e enalteçam o papel do coletivo Amigos da Cultura. Muitíssimo obrigado. Bom, na época eu era diretora da escola Jubino Liu. Aí, através de Carlos Baixinho, eu comecei a fazer a quadrilha lá. Mais ou menos na época de 2005, 2006, 2007 até acho 2008. Aí, lá a comunidade era muito carente. Eu, do meu próprio bolso, comprava as roupinhas, mandava fabricar para os meninos dançar. Tinha a quadrilha de adultos e a das crianças, na época. E contratei também várias vezes, eu contratei, ainda não decidi nada, você vê como é. Aí eu contratei também um marcador, que era o Gambá, né? Chamam ele Gambá, que eu não sei nem o nome dele. Tassiano, né? Pronto, contratei Tassiano. Outro tempo foi Carlos Baixinho, que era professor lá, que marcou, que ensaiou. E assim fui lavando. Aí depois apareceu Toninho. Toninho era o namorado do professor lá, também se interessou, aí começou a ensinar lá também, né? A turma
turma a dançar a quadrilha. O Carlos Alberto, o nome dele é Carlos Alberto, né? Mais conhecido como Carlos Baixinho, que me convidou para participar da QJP, né? Lá o povo me adorava. Porque foi a primeira pessoa que se interessou em fazer alguma coisa pelo bairro, entendeu? A gente fazia lá essa quadrilha, as crianças eram muito carentes, o povo não tinha festa nenhuma lá. Através disso a gente conseguiu aquela quadra lá, tem uma quadra lá. Pronto, aí fizeram aquela quadra, ficou melhor de ensaiar o evento, né? E fazer também. Foi muito bom, é assim, eu tenho boas lembranças, deixei boas amizades lá. E depois disso ainda fizeram as quadrilhas um tempo. Eu com Dona Dar, que é até cunhada de Lourdes aqui, né? Dona Dar continuou, mas parece que não deu certo, teve um problema lá. O menino dançou com uma arma de verdade, uma cuidada dela. Esse menino está processado até hoje, aí acabaram, né? Mas no meu tempo foi muito bom. O arraial chamava-se Coronel Jubino, em homenagem a Jubino Lioso, que era um produtor de gado, né? Que levou o nome da escola, né? A escola chamava Jubino Lioso também. E aí a gente achou por bem continuar a homenagem, né? Botar o nome da quadrilha, Coronel Jubino. A evolução cresceu muito, né? Modificou muito, elas estão dançando mais estilizadas, né? Hoje em dia as quadrilhas estão bem organizadas, né? Naquele tempo era quase só uma brincadeira, né? Tinha a associação das quadrilhas, mas eu acho que evoluiu mais agora. Foi muito bom, muito obrigado por lembrar da gente que já participou um dia, né? Achei muito legal a ideia de vocês, viu? Bacana demais. É um prazer, né, receber o convite. O Fernando nos convidou e a gente está aqui exatamente para somar também essa questão da cultura, né, onde lidamos muitos anos em quadrilhas juninas, movimentos culturais, associação das quadrilhas, e estamos à disposição de vocês aí para que a gente possa fazer esse papo bem descontraído e de informação. Nós iniciamos na rua Dom Pedro II, ali próximo ao Mercado Público, e iniciamos no ano de 89, né? Naquele ano de 89 a gente chegou com a quadrilha vinda já da rua Duque de Caxias, né? E no ano 88 essa quadrilha foi realizada na rua Duque de Caxias, e por conta de um falecimento, né, no ano seguinte, em 89, a gente teve que transferir para a rua Dom Pedro II. O nome da quadrilha é Luar do Sertão, né, com o nome Luar do Sertão. Essa quadrilha passou 16 anos na rua Dom Pedro II. Logo em seguida nós transferimos para o Luar de Angelica, né, onde permaneceu até 2015. Cá são 10 anos já e a gente não milita mais na organização, porém participando ainda dos eventos. A questão está muito focada hoje essa diferença de tradicional para estilizado, não conta na questão de organização e na questão de que houve grande mudança, porque essa evolução ela é natural, né? Que as quadrilhas já de muitos anos aí nas grandes cidades vem inovando essa questão de que faça já assim esse novo movimento já com estilo, né? Com esse novo estilo. Mas aí não é, na verdade, a grande mudança que nós estamos vendo. A grande mudança está sendo hoje maior na participação dos jovens, né? São exatamente essas questões da participação dos jovens. Porque se não trabalhar nesse ponto da participação do jovem nas quadrilhas, aí já fica difícil continuar mantendo as festas nos bairros. Eu acho que é essa a grande dificuldade, mas com novas mentalidades, né? com organizações que possam resgatar esses jovens para dentro das quadrilhas, eu acredito que pode haver muitas mudanças aí. Eu recebi com muita alegria, né? Porque a gente sabe que o foco mesmo das homenagens das quadrilhas são os próprios quadrilheiros. A gente sabe que não adianta buscar pessoas que não têm nada a ver com o movimento.
Eu acho que aí tem ex-quadrilheiros, ex-presidentes, quadrilheiros com mais de 40 anos de atuação que podem ser agora homenageados. Basta só que as diretorias possam focar nisso aí, né? Nós temos aí ex-presidentes como Amaral, o próprio Renê, ex-quadrilheiros que também deixaram de atuar, mas que foram presidentes, como Geralda, né? Que nunca foi homenageada. Então, está na hora de buscar, são essas pessoas que podem também ser homenageadas, não só com o troféu AQJP, mas através de eventos da própria entidade, que possa ali receber uma comenda. Eu recebi com muita alegria, né? Não esperava, mas confesso que realmente foi uma repercussão muito boa. E quanto à questão, por exemplo, até que você citou também, quando a gente vê o movimento hoje acontecendo nos bairros, eu até falei na quadrilha de sábado passado que é preciso que as diretorias, os diretores vá buscar trazer novamente para dentro das quadrilhas essas pessoas que realmente estão partindo para outros movimentos e deixando o movimento quadrilheiro, né, um pouco mais de lado. Agradeço, o pessoal do coletivo Amigos da Cultura buscou já essa linha, né? Essa linha que agora compreende não só as quadrilhas, mas também todo o movimento cultural. Isso é muito bom, mostra um crescimento, né? Eu agradeço a participação, estarei sempre para dar apoio moral, o apoio que puder da nossa parte. Inclusive, aqui deixo já registrado para vocês que o que precisar da nossa parte também de iluminação, em algum evento do coletivo, nós vamos estar aptos à disposição para vocês. Nós temos lá os materiais onde vocês, se realizarem eventos, também a gente pode, como a própria entidade, a Associação das Quadrilhas, onde a gente contribuiu também muitos anos. Então, se precisar, nós estamos agora com esse novo trabalho de iluminação e grids, e estamos aptos aí a também contribuir com vocês. E eu quero só, para finalizar, dizer a vocês que eu acredito que vocês aí podem contribuir também junto aos quadrilheiros. Eu acho que eu bato de novo nessa nova tecla, né, de que as quadrilhas estão perdendo muito, não para o público, porque a gente sabe que são muitas festas e realmente o público, devido à não venda mais de bebidas, né, e nas quadrilhas, devido que o pessoal chega com os materiais, já levam todas as suas bebidas, a grande dificuldade que eu estou vendo não é essa, é a participação dos jovens que estão sendo repetitivas em várias quadrilhas. Eu digo os dançarinos, eles estão migrando de umas para as outras, e isso aí vai chegar a um ponto de que realmente não há mais condição de fazer a quadrilha A ou B com essa migração. Eu acho que aqui o bairro, né, esse determinado bairro, ele tem muitos jovens, então é preciso você estar exportando de outros lugares. Veja bem, a quadrilha estilizada, a quadrilha de concurso, acontece muito isso, porque ali eles não têm um trabalho de bairro, né, trabalho focado diretamente, eles pegam mesmo essa migração, porque aí é só aquele período e acabou. Então agradeço muito a vocês e espero que vocês também possam alertar sobre isso, porque essa migração dos jovens, eu estou achando que, na verdade, futuramente não vai desaparecer todo mundo.